Bem, vamos falar um pouco, porque parece que vocês têm problemas encontrando pessoas com quem você pode praticar seu inglês. Aqui é como eu faria as coisas. Vamos falar só como se vocês já têm os básicos. Bem, você provavelmente fez algo como Duolingo para aprender as escrituras, já começando a ler livros. Eu espero que vocês lendo livros que vocês realmente querem, não ler livros criados por crianças. Bom, a maioria das nós somos adultos, quase adultos. Mesma coisa com séries, tipo, eu não iria assistir umas séries criadas por crianças e eu não queria assistir minha primeira idioma. Então, vamos começar a falar um pouco sobre como encontrar pessoas com quem você pode praticar seu inglês. Porque eu não sei se vocês sabem, ou provavelmente sabem, mas é um problema. Por cada uma pessoa que quer aprender inglês, há 20 brasileiros que querem aprender a falar inglês. Essa única pessoa não tem tempo livre para falar com todos eles. Se vocês já entendem isso, sabe por quê? Por exemplo, eu estou recebendo mensagens de pessoas que querem fazer que parece que eles querem aprender ou me ajudar a aprender inglês, mas eles também querem aprender inglês. Eu não tenho problemas encontrando pessoas com quem eu posso praticar meu português. Não tenho problema nenhum. Eu já tenho meus parceiros que estou praticando. Mas vocês têm que pensar um pouco diferente, porque vamos assumir que todas as pessoas que querem aprender português já têm parceiros. Então, o que vocês vão fazer? Bem, vocês têm duas opções. Você tem a opção de falar com amigos. Muitos brasileiros, como já te falei, por cada uma pessoa que quer aprender português, há 20 brasileiros que querem aprender inglês. Então, há muitos brasileiros que querem aprender a falar inglês. Você pode falar com eles. Eles não sabem falar fluentemente, tá bom? Mas ainda assim, você pode praticar com eles. Vai te ajudar. Eu estou falando inglês com meus amigos noruegueses, porque é assim que nós falamos com outros. Vocês podem falar a mesma coisa e vão aprender. Se você aprender a falar sobre uma coisa que seu amigo não sabe falar, pode ensinar para ele e vai aprender ainda mais. E ela também vai aprender. É isso. E se vocês têm dúvidas, pode fazer uma pesquisa rápida. É assim que eu comecei a aprender também. Eu tive dúvidas e fiz minhas pesquisas e descobri como eu devo falar essas coisas. Não é tão difícil. Claro, você vai ter que fazer isso muitas vezes, mas vai aprender e vai lembrar melhor. Segunda opção, você não está louco para tentar encontrar pessoas com quem você pode praticar que são nativos. Segunda opção é que você pode jogar jogos online ou pode encontrar pessoas que têm os mesmos interesses como você. Tipo, há muitos jogos online, por exemplo, isso é o que eu faço, e muitos jogos online pode fazer, tem tipo voice chat ou em que você pode mandar mensagens. Se você faz isso com eles, principalmente eles vão querer falar em inglês, quase sempre vai ter um inglês suficiente para que você pode aprender. Eles não vão ter nenhum interesse em aprender português, mas isso significa que ter mais tempo para praticar seu inglês. Não seria bom? Falando como uma pessoa que está te ensinando, você está tendo tempo divertido e não tem que ensinar nada para ele. Se não parece perfeito, tá bom. Provavelmente eu sou estranho, sim, porque isso parece perfeito para mim. E o que eu faço agora? Eu faria se ainda tive que encontrar pessoas com quem você pode praticar meu português. E também, vamos não pensar que as únicas pessoas que podem te ensinar são nativos. Eu estou recebendo
como já te falei, muitas as mensagens de pessoas que querem aprender inglês. Alguns deles querem aprender de mim porque eles acham que eu sou dos Estados Unidos. Por exemplo, eu não sou nativo, eu sou norueguês. Eu aprendi a falar português, quer dizer, eu aprendi a falar inglês, mesmo jeito que vocês falam. Eu aprendi só porque eu estudei. Isso funciona bem. Se eu já tenho um inglês suficiente para as pessoas pensam que eu sou nativo, isso não é suficiente, porque as pessoas estão perdendo interesse quando elas descobrem que, bem, eu não sou nativo. Isso para mim parece estranho. Se eu tenho o inglês suficiente para que as pessoas acham que eu sou nativo, como o fato que eu não sou nativo pode ser suficiente para que eles tenham interesse em praticar comigo. Isso é bem estranho para mim. Não tem que ser eu, provavelmente não vai ser eu, vai ter ajudar com seu inglês. Não, se você encontrar uma pessoa que sabe falar inglês, pode praticar com ele, sem ter que pensar se ele é de fato nativo, se ele também aprendeu a falar inglês. Isso não deve ter nenhuma importância. A única coisa mais importante que vai decidir se você de fato vai conseguir aprender inglês é se você pode se esforçar para usar seu inglês. Porque se você não faz isso, não vai aprender nada. Você tem que praticar seu inglês, tem que usar seu inglês, porque se não faz seu inglês, não vai melhorar. Por exemplo, isso significa se você encontrar ou decidiu que vai aprender ou falar tipo inglês com seu amigo, tem que se esforçar para somente usar inglês. Não faça isso, sempre vai falar português e vocês não vão aprender nada. Não parece tão difícil, mas tem que pensar em outros jeitos de encontrar parceiros com quem pode praticar seu inglês. Pode usar aplicativos como Tandem, mas não pode esperar que as pessoas que vocês encontram não tenham você como opção, porque eles não vão ter. Se eles já sabem falar inglês, eles vão ter muitas opções. Tem que pensar nisso. Tá bom, como sempre, boa sorte com seus estudos. E se você quer ter mais dicas sobre como aprender, ou mesmo quer ouvir um pouco de norueguês, e já tenho vídeos planejados fazendo coisas como isso. Criando uma boa pessoa para aqui, né? Tá bom? Até mais. Check out.